Nos Estados Unidos, a defesa investigativa tem muito valor. Então, tem uma investigação, o advogado do investigado ele vai lá e faz requerimentos, tá, ao investigador, ao autor, ao titular da investigação. Tá? O advogado tem muita liberdade para investigar nos Estados Unidos. Já no Brasil, não. No Brasil, o advogado, durante a investigação, é um mero espectador. É um mero espectador. Então você acompanha a investigação, mas se você pedir alguma coisa, não vão te ouvir. Se você pedir alguma diligência para o delegado, ele não vai fazer. Então o que acontece? Nós, advogados, eu que sou advogado criminal desde sempre, inclusive nasci no Tribunal do Júri, a gente já vem calejado dessa realidade de você defender uma pessoa que está sendo acusada por todo o aparato estatal. Então o Estado, com toda a sua força, está acusando uma pessoa que agora contrata um advogado que vai trabalhar nos autos com aquilo que já existe e que com pouca expectativa tem de conseguir alguma prova, ainda mais se o seu cliente está preso. É como que você vai conseguir alguma prova de defesa se o seu cliente está preso? O máximo que você consegue é uma testemunha, então a gente chama de prova diabólica. Então é sim uma guerra inglória o processo penal brasileiro. Então a gente já vem calejado disso. Tá? Então não é nenhuma novidade. Porém, esse caso traz situações ainda piores do que aquela que nós sempre enfrentamos. É porque eu estou, por exemplo, no tribunal do júri. Né? Então, teve delegado de polícia, teve investigadores, teve escrivães, teve peritos, depois teve um promotor de justiça com um gabinete, e você com o seu cliente. Tá? Então, eu sempre falo que o advogado ele é o único ator do sistema de justiça, Copó, que está do lado do povo e não do Estado. Então, é o último escudo. Tá? E é muito complexo você exercer uma defesa. Só que esse caso em específico, Coppola, você ainda tem uma situação muito pior porque você tem, literalmente, um juízo de exceção. Porque a regra desse processo, desde 2005, Coppola, desde 2005, a regra é que pessoas sem prerrogativa de foro estivessem em primeiro grau. Se um juiz de carreira concursado estivesse conduzindo esse processo era outro, Coppola. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um entendimento que já estava consolidado em 2018, então de 2005, consolidado em 2018, que quando a pessoa não estivesse mais no mandato, então não está mais na cadeira, a prerrogativa é de foro e não de privilégio. Então não diz respeito à pessoa, diz respeito à cadeira. Não está mais na cadeira de presidente, de deputado, tá? Você não tem mais prerrogativa de foro, é primeiro grau. Eles mudaram isso para puxar esse caso para o STF. Eles puxam esse caso para o STF. Chega esse caso no STF, só que a composição do plenário, que é onde se deveria julgar pessoas com prerrogativa de foro, a composição do plenário não era muito vantajosa para aquilo que eles queriam, terminar esse processo rápido, célere. O que eles fazem, Coppola? Em 2023, eles alteram o regimento interno. Eles alteram o regimento interno do STF para mandar esse caso para a primeira turma, onde na primeira turma você tem os companheiros, que daí sim esse processo tem a certeza que terminará logo. Então, o que me motiva? O que me motiva, Coppola, é aquilo que me motivou desde o primeiro dia. Defender uma pessoa contra toda a força e o aparato estatal. Eu sou forjado nisso. Eu nasci nesse formato de justiça, de nós contra a rapa, entende? É exatamente isso, né? Só que agora é um jogo de cartas muito mais marcadas. Por isso que o apelo popular está fazendo a diferença. Quem soltou Felipe Martins foi o clamor público. Foi a imprensa que soltou Felipe Martins. Mesmo a PGR tendo pedido a liberdade do Felipe Martins, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, o juiz relator da causa, ele manteve a prisão do Felipe Martins por 6 meses, com o pedido de liberdade do PGR. Ante o clamor popular, inclusive a esquerda já anunciando, o cara provou que não saiu do Brasil. É aí que foi concedida uma liberdade. Então, em uma democracia, o povo também tem que fiscalizar todo e qualquer agente público e toda qualquer decisão do agente público. Sim. Então, isso me motiva, isso me dá esperança. Me dá esperança que o povo brasileiro não tem jogado a toalha. Se você olha esse chat maravilhoso, olha o engajamento dessas pessoas. Não, gigantesco. A Pessoas retenção. com esperança. Como que eu vou jogar a toalha se tem um Brasil inteiro sonhando com um Brasil melhor? Então, esse processo, Coppola, ele não é um processo de Jeffrey Cidadão falando, tá? Esse processo não é um processo só do meu cliente, é um processo do Brasil. Esse processo vai ser o divisor de águas. Ou um Brasil livre, ou a Brazuela. Então, isso me motiva, saber que esse processo é um processo dos brasileiros também, Coppola.